comprei a minha casa própria aos 28 anos. Sem herança, sem salário alto e sem fórmula mágica. Nesse vídeo, eu quero te contar os hábitos que fizeram isso ser possível, mesmo quando parecia um sonho distante. Comprar minha casa própria era um dos maiores sonhos da minha vida, desde que eu decidi morar sozinha e comecei a pagar aluguel. Eu sabia que se quisesse sair do aluguel, juntar dinheiro e dar entrada na minha casa própria, eu precisaria aprender a viver com o que era essencial e economizar dinheiro. Eu comecei a pagar aluguel em 2018, foi quando eu aluguei, a minha primeira casinha, que era essa aqui, ó. O aluguel dela na época era uns 500 e pouquinho, mais ou menos. E eu fiquei uns 6 meses nessa casa, trabalhei bastante, e aí depois eu consegui me mudar para uma outra casinha melhor, né? Era uma casinha germinada essa segunda. Vou até deixar aqui para vocês verem também um pouquinho, né? Quem tá chegando por aqui agora, mas tem todo esse processo documentado aqui no canal também, quem quiser voltar aos vídeos antigos para assistir. E essa outra casa eu já pagava R$900 de aluguel, então já era um aluguel um pouco mais caro. E foi quando eu comecei a sonhar, né, em ter a minha casa própria. Mas foi um longo processo até conseguir, de fato, comprar a minha casa própria. E isso aconteceu em maio de 2021, então alguns anos depois, em maio de 2021, eu já tinha um bom valor para dar de entrada na casa, né? Então a gente fechou o contrato e o meu plano era terminar de pagar a casa, né, quitar o financiamento em 5 anos, e eu tô conseguindo. Nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo pra vocês, faltam apenas 10 parcelas para o financiamento estar 100% quitado, a casa tá 100% quitada. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você os hábitos financeiros, né, que me ajudaram a alcançar, a realizar esse sonho de comprar minha casa própria aos 28 anos e sem fórmulas mágicas, tá? Eu vou te mostrar simplesmente os hábitos que eu adotei, o que eu precisei abrir mão também, né, para conseguir realizar esse sonho. Então, espero muito que vocês gostem. E a primeira coisa que eu precisei fazer foi trabalhar a minha mentalidade de escassez e começar a enxergar a minha casa própria como algo possível. Durante muito tempo, eu acreditei que ter uma casa própria era coisa pra gente com outro tipo de vida, sabe? Eu, naquela época, né, ganhando pouco, morando sozinha, solteira, eu achava que esse sonho tava a anos-luz de distância de mim. Só que sem perceber, eu tava alimentando uma mentalidade de escassez. Sabe aquela vozinha que fica dizendo pra você assim, você não vai conseguir, você nunca vai conseguir juntar tanto dinheiro assim? E era isso que muitas vezes me impedia de conquistar o meu sonho. O que me ajudou muito a sair disso foi mudar o foco da dúvida para visualização. Eu de fato comecei a imaginar como seria a minha casa própria, sabe? A minha casa dos sonhos. Como ela seria, que cor ela teria, como seria o estilo dela. Eu sonhava demais com um jardim na frente também. Então eu comecei de fato a visualizar tudo isso, a imaginar tudo isso, a trazer tudo isso para a realidade. E o que acontece é que quando você começa a acreditar que é possível, você começa a tomar decisões como quem já está no caminho, como quem já está no processo para realizar isso. E aí eu comecei a parar de sabotar o meu processo, comecei a estudar mais sobre finanças, economizar dinheiro, buscar por fontes de renda extra também. Então eu parei de fato de sabotar o meu processo e comecei a traçar um plano para realizar ele. Eu tinha uma visão clara e isso me puxava para frente. A gente costuma achar que a gente precisa de mais dinheiro para mudar de vida, né? Mas na maioria das vezes é a mentalidade, a mudança de mentalidade que vem primeiro. E o dinheiro acaba surgindo como uma consequência disso. E o segundo hábito que eu tive, né, nesse processo de comprar minha casa própria foi buscar por fontes de renda alternativas. Quando eu comecei o processo de juntar dinheiro para comprar minha casa própria, a minha realidade era a seguinte: eu ganhava ali pouco mais de R$2.000 por mês e eu já morava sozinha, né? Então eu tinha aluguel, água, luz, internet, supermercado para pagar. E teve uma hora que eu percebi que só com o que eu ganhava por mês eu ia demorar anos e anos e anos juntando dinheiro
para conseguir realizar esse sonho. Foi quando eu entendi que se eu quisesse acelerar esse processo, eu precisaria encontrar formas de fazer renda extra. Não era só sobre cortar gastos, era sobre fazer entrar mais dinheiro. E isso mudou totalmente o jogo para mim. Eu comecei com o que eu tinha nas mãos e com o que eu já sabia. No meu caso, eu comecei a buscar por formas de fazer uma renda extra dentro da internet e foi quando eu conheci o marketing digital e o mercado de infoprodutos. E no começo, ali nos primeiros meses, eu ganhei bem pouquinho, mas todo o dinheiro que eu ganhava extra ia para essa reserva da casa. E aí eu comecei a estudar, né, sobre marketing de afiliados, vendas na internet, persuasão, storytelling, algoritmo das redes sociais. Comecei a estudar sobre tudo isso, entender todo esse universo, né? E comecei a vender alguns produtos como afiliada no começo, e-books, cursos online, e com o tempo eu criei também os meus próprios produtos, né? Que são produtos que eu vendo até hoje. Então eu tenho o meu planner financeiro, tenho o meu planner da casa, eu tenho o meu e-book sobre metas e planejamentos também. São todos produtos digitais que eu criei e que eu vendo através da internet hoje. O mais louco, e eu já contei um pouco dessa história aqui pra vocês, é que em menos de 2 anos eu já tinha faturado mais de 100 mil reais como afiliada e infoprodutora também com os meus próprios produtos. E isso que começou como uma renda extra, né, acabou se tornando o meu trabalho principal e é até hoje. E com todo o conhecimento, né, que eu adquiri nessa jornada, né, durante os meus estudos, aplicando tudo isso e tendo resultados, né, ao longo desses meses, eu criei também o meu produto digital, onde eu te mostro, né, passo a passo como trabalhar na internet, como fazer dinheiro através da internet de várias formas diferentes, porque eu já fiz de tudo um pouco aqui dentro da internet, né? Então, além desse canal aqui do YouTube que eu monetizo e ganho dinheiro com ele também, eu também tenho os meus próprios produtos digitais, né? Os meus infoprodutos. Eu também trabalho como afiliada na Shopee, na Amazon, e eu te mostro tudo isso dentro do meu curso online, que é o meu negócio do coração, que inclusive vai estar aqui na descrição do vídeo para você conhecer, caso você se interesse, né, por fazer uma renda extra, na internet, dentro da internet. Então, se você tem interesse, clica aqui no link da bio para você conhecer depois, tá bom? E esse hábito de buscar por uma fonte de renda alternativa me deu mais confiança, me deu mais autonomia e me mostrou que a gente consegue sim ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro sem precisar se sobrecarregar. É preciso trabalhar de forma estratégica. Você não precisa virar uma workaholic, né? Mas você precisa ter um objetivo claro. E quando você tem um objetivo, quando você tem essa meta clara na sua cabeça, trabalhar mais em alguns momentos da vida faz sentido. E o esforço vale muito a pena quando é algo que tem sentido e significado para você. E o terceiro hábito que me ajudou nesse processo foi começar a anotar tudo o que eu gastava, absolutamente tudo o que eu gastava. Eu sei que parece até um exagero, né? Mas foi esse hábito, foi o fato de ter começado a anotar cada real que eu gastava que me fez ter uma noção exata e entender de fato para onde o meu dinheiro estava indo. E eu confesso para vocês que no começo eu até me assustei, porque não era o aluguel que consumia, né, toda a minha renda, mas sabe aqueles gastos bobos que a gente faz? Então, às vezes um delivery no meio da semana, uma compra por impulso de algo que você não precisava. Eu fiz tudo isso no começo. Eu de fato comecei a entender que se eu quisesse conquistar o meu objetivo, que era comprar minha casa própria, eu precisaria de fato cortar isso. Não cortar totalmente, mas aprender a gastar com mais consciência, porque eu estava trabalhando para ganhar aquele dinheiro, eu tinha um objetivo e eu não poderia me distrair facilmente, sabe? E aí na época eu lembro que eu comecei anotando no papel, eu tinha um caderninho, eu devo ter esse caderno até hoje aqui em casa, eu não sei onde ele tá, mas eu devo ter. E eu comecei anotando no caderninho tudo que eu gastava e depois eu migrei para planilha, né? O mais bacana é que quando a gente começa a registrar o que a gente gasta, tudo muda. Você para de enxergar o dinheiro como uma extensão das suas emoções, então, tô triste, eu mereço, tô feliz, eu mereço. Você para de encarar o dinheiro como uma extensão das suas emoções e começa a enxergar ele de fato como uma ferramenta. A verdade é que você só consegue mudar aquilo que você consegue medir. Então, às vezes, você
tá ali gastando demais, não sobra nada do seu salário por mês para guardar, para realizar os seus sonhos, mas você nem sabe para onde esse dinheiro tá indo. E quando você começa a notar, você consegue sair do modo automático e começar a entrar no modo estratégia. Então, onde eu vou gastar, o que eu vou gastar, quanto eu vou gastar, você consegue começar a se planejar de fato para fazer sobrar dinheiro. Ao longo dos anos, né, eu fui aperfeiçoando a minha planilha financeira e hoje ela é assim. Então ela me ajuda a organizar o quanto eu ganho, organizar os meus gastos fixos e também os meus gastos variáveis. Inclusive, através da planilha, eu consigo estabelecer um limite de gastos por categoria nas minhas categorias variáveis, né? Então, supermercado, comprinhas, lazer, farmácia, eu consigo estabelecer um limite de gastos, o que me ajuda a me manter dentro do orçamento e sempre separar uma quantia para reservar, né, para guardar. Mesmo hoje que eu tô no processo de terminar de quitar a minha casa, como eu falei para vocês, né, faltam 10 parcelas e esse financiamento ele já tá dentro do meu orçamento, eu continuo guardando dinheiro para formar minha reserva, para conquistar outros sonhos, realizar outros sonhos. Então, o que me ajudou muito nesse processo foi de fato criar esse hábito de guardar dinheiro. Isso mudou tudo na minha vida. Inclusive, eu disponibilizei essa planilha aqui no canal para vocês. Eu vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse, tá bom? E o quarto hábito que eu passei a praticar também nesse processo foi o de eliminar aquelas comprinhas por impulso com a regra da espera, né? E aí eu vou contar pra vocês como funciona. Uma das coisas que mais me sabotavam no início era o impulso. Eu via algo bonito, algo entrava na promoção, eu tinha tido um dia difícil, pronto, já ia o meu dinheiro embora. O pior é que eu quase sempre me arrependia depois. Foi aí que eu estabeleci uma regra simples pra mim, mas poderosa. A regra dos 7 dias, que funciona basicamente assim. Sempre que eu quero comprar alguma coisa que não é essencial, eu anoto numa lista e espero 7 dias. Se depois desses 7 dias aquele item ainda estiver na minha mente, né, se eu ainda estiver desejando aquilo, eu vou lá e compro. Eu tenho até um caso engraçado disso que eu lembrei agora, que foi uma vez com um vestido, gente. Eu vi um vestido uma vez numa loja aqui da minha cidade e eu apaixonei no vestido. Fiquei totalmente apaixonada, mas era um vestido longo e era um vestido mais de festa, assim, aquele tipo de vestido que você não consegue usar em todas as ocasiões, sabe? E eu pensei, não, não vou comprar, não vou gastar dinheiro com isso, sabe? E aí eu fui embora, deixei o vestido lá, mas fiquei pensando no vestido, fiquei pensando no vestido. E eu lembro que cerca de uns 2 meses depois eu tinha um casamento pra ir. E aí, na hora eu pensei, se esse vestido estiver lá ainda, agora eu compro. E aí eu voltei lá na loja e o vestido tava lá ainda, gente. Na verdade era de uma outra cor, mas era o mesmo modelo. A cor ainda era ainda mais bonita do que a que eu tinha visto. E aí eu comprei o vestido 2 meses depois. Acho que isso ilustra bem, né, o que eu acabei de contar pra você. E o mais legal é que muitas vezes você vai ter vontade de comprar alguma coisa, mas quando você usa essa regra da espera, você esquece. Eu tô dando um exemplo de uma coisa que de fato ficou na minha mente, né? Algo que realmente eu queria, né? Por mais que não fosse essencial. Mas muitas coisas você até esquece no processo e isso te ajuda a economizar dinheiro também. E o quinto e último hábito que me ajudou durante o processo de compra da minha casa própria foi estabelecer o meu mínimo de conforto. E o que é isso, né, Inari? O que é esse mínimo de conforto? Durante muito tempo eu vivia tentando alcançar um padrão de vida que não era o meu. Então eu via pessoas viajando, comprando coisas, reformando a casa e eu me sentia atrasada, sabe? Como se eu precisasse de tudo aquilo também. Apesar de ter um objetivo, né? Eu tava poupando com esse objetivo de comprar a minha casa, mas me vinham esses pensamentos do tipo, eu poderia pegar esse dinheiro e viajar, por exemplo. Mas aos poucos eu aprendi que comparar a minha jornada com a jornada das outras pessoas era dar um tiro no pé. Foi aí que eu fiz um exercício que de fato me ajudou muito ao longo desse processo, que foi estabelecer o meu mínimo de conforto. Então, qual era o mínimo que eu precisava para me manter, para viver com paz, dignidade e tranquilidade? Do que de fato eu precisava para viver assim? Isso tudo incluía morar num lugar gostoso e confortável, até porque eu trabalho em casa, então eu precisava desse espaço, né? Ter uma casa confortável, mas um lugar também tranquilo e silencioso para trabalhar. E só isso já era suficiente para que eu
me sentisse bem. E isso foi o fundamental, entender que as coisas têm hora pra acontecer, sabe? Então, às vezes, até a gente entra nesse modo de comparação, né? A outra pessoa tá viajando, aquele amigo tá fazendo sei lá o que, tá comprando um carro, tá? E às vezes a gente se compara e a gente esquece que a gente tá guardando dinheiro com um objetivo, sabe? Que a gente tem um objetivo maior daquilo que é essencial e importante pra gente, né? E não quer dizer que você não possa fazer todas essas coisas depois, mas estabelecer prioridades na vida é essencial, porque senão você não sai do lugar. No fim, comprar minha casa própria foi muito mais do que um objetivo financeiro. Foi um processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, de aprender a lidar melhor com o meu dinheiro também, porque muita coisa aconteceu ao longo desse processo. Eu já contei um pouquinho aqui no canal pra vocês. Inclusive, logo depois que eu comprei a minha casa, a minha renda diminuiu. E aí eu precisei, mais uma vez, reformular a minha vida, porque agora eu tinha o financiamento da casa para pagar também. Então, eu aprendi muito ao longo desse processo, sabe? E isso foi absurdamente uma jornada de crescimento mesmo pra mim, sabe? E se você também sonha em ter a sua casa própria, eu quero te lembrar que sim, é possível. Mesmo que hoje pareça distante demais pra você. E eu espero que esses hábitos te inspirem a dar o próximo passo também. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa o seu like pra mim, hypa o vídeo. E eu vou deixar aqui do ladinho, ó, esse outro vídeo do canal que eu acho que você pode gostar de assistir também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.